Então, boa noite a todos. Hoje nós estamos mais uma vez aqui reunidos. Hoje nós vamos estar falando um pouco sobre a evolução segundo os espíritos, né? Então, nós vamos estar falando uma miscelânea, um conjunto de evolução em relação a todo o conhecimento que existe com o mundo espiritual, né? Mas nós vamos puxar bastante pela parte do espiritismo, do kardecismo e bastante pela parte da Umbanda esotérica, né, do Mate Silva e também do Rivas Neto, né? Quem quiser pegar uma boa parte daquilo que a gente vai falar hoje, tem naquele livro Umbanda Protossíntese Cósmica, que tem assim ainda nas editoras, mas é meio difícil de achar, né? Mas o pessoal pode procurar. Então nós vamos começar falando um pouquinho da Umbanda, porque é baseado nela que a gente vai estar fazendo o nosso trabalho hoje. Então, assim, primeiro a gente já sempre deixa aquele aviso, né? Qual é o nosso aviso? Que o homem nunca chegará a compreender, né? Então o homem ele pode entrever as coisas, mas ele nunca chegará a compreender as coisas se ele não largar a vaidade, o orgulho, né? E tiver a ignorância como filtro da sua visão. Então, tudo se encaixa na natureza pelos laços que não podeis ainda compreender. E as coisas mais desiguais na aparência têm pontos de contato que o homem nunca chegará a compreender na sua condição atual. Ele pode entrevê-lo pelo esforço da tua inteligência, mas somente quando essa inteligência tiver adquirido todo o desenvolvimento. E qual que é esse desenvolvimento? É estar livre do preconceito, do orgulho e da ignorância. É que poderá ver claramente na obra de Deus. Enquanto isso não acontece, suas ideias são limitadas, lhe fazem ver as coisas sob um ponto de vista mesquinho e restrito. Sabem bem que Deus não pode se contradizer e que tudo na natureza se harmoniza pelas leis gerais, que nunca se afastam da sublime sabedoria do Criador. Então isso no livro dos Espíritos. Então assim, enquanto a gente tiver a vaidade, o orgulho e a imaginação que a gente é melhor do que as outras espécies e os outros seres, a gente não vai conseguir nunca entender a obra de Deus. A não ser que a gente comece a ver a obra de Deus como todos os seres sendo importantes e todos os seres sendo valorizados, a gente não vai conseguir nunca entender a obra inteira, né? Então essa é a ignorância, o orgulho e o preconceito que atrapalha a nossa visão. Então aqui a gente tem mais uma frase também, né, também do mestre Arapiaga, que é o mentor do Rivas Neto. Então ele fala assim: a marcha da evolução acolhe a todos, e se há uma escada, todos os seus degraus são igualmente necessários. Então se tem uma escada que leva de baixo para cima, qualquer degrau que você tirar, você não vai conseguir subir. Então não importa se é o primeiro ou se é o último, todos os degraus são importantes. Isso que a gente tem que pôr na cabeça e começar a entender. Aqui a gente vê então sobre a evolução, que não é só no Espiritismo que se fala, né, sobre a sequência e a evolução. A gente já vê desde o Egito, o hinduísmo, na China, a Indochina, todo mundo falando. Então o que eles falam? A pedra se converte em planta, a planta em animal, o animal em homem e espírito, o espírito em Deus, né? Isso falando no Egito. A gente vê no hinduísmo: a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e toma consciência no homem, no hinduísmo. Na Indochina, a alma dorme na pedra, sente no vegetal, agita-se no animal e evolui no homem. E o Leon Denis falando no Espiritismo: a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem, né? Então, as verdades universais, elas se espalham por todas as religiões, independente daquela que a gente está seguindo ou não. Então nós vamos começar a falar da Umbanda. Por quê? Porque nós vamos basear praticamente toda a nossa sequência de evolução na Umbanda, né? Então nós vamos pegar dos livros de Umbanda. Então a Umbanda é uma religião aqui na Terra. Então ela foi fundada aqui na Terra, no mundo físico. Ela é monoteísta, surgiu em 1908, fundada por Zélio Fernandinho de Moraes, e baseia-se em 3 conceitos fundamentais: a luz, a caridade e o amor. E a palavra Umbanda, né, tem várias teorias, né? Entre umas delas fala que é a arte de curar. Então assim, quem sabe a história da fundação da Umbanda, então o
o menino, o Zélio, que era praticamente um menino, ele ia entrar na marinha, né? Ele ia entrar na marinha, e ele passava mal, e ele ficava corcunda que nem um velho, depois ele ficava pulando que nem um gato, e ele ficava em umas situações esquisitas que levaram no médico e o médico não achou nada. Então eles pegaram, o médico falou para levar num padre. Ao invés de levar no padre, eles levaram na Federação Espírita. Chegou na Federação Espírita, ele sentou na mesa, ele incorporou, e ele saiu da mesa, foi buscar uma flor, pôs em cima da mesa, e ele incorporou um índio, né? E por ser um índio, eles tentaram doutrinar o índio. Não acreditaram naquilo que ele estava falando e não deram valor. E o índio falou que a partir daquele dia em diante, do outro dia, ele ia começar a atender e que essa nova religião ia aceitar todos os espíritos, todas as pessoas que viessem buscar conhecimento e ajuda, né? E assim acabou nascendo a Umbanda, e assim até hoje, né? Está sempre com as portas abertas para quem quiser frequentar, tanto dos espíritos quanto dos humanos, né? Dos vivos e dos encarnados. Então ela acredita num Deus Supremo, né? Que é o Olorum, cada lugar tem um nome diferente, Tupã, né? Então dependendo de qual linha segue tem um nome diferente. O culto aos orixás, né? Então só que na verdade não é da maneira do candomblé, né? Ela sempre tem uma maneira própria de cultuar os orixás. O mediunismo, né? Que seria a incorporação, então o contato entre o mundo físico e espiritual, a manifestação de entidades ou guias, né? Que são os trabalhadores da Umbanda, uma doutrina, uma regra, uma conduta moral e espiritual, obediência aos ensinamentos básicos dos valores humanos, como a fraternidade, caridade, respeito ao próximo e a si mesmo, crença na imortalidade da alma, crença na reencarnação e nas leis kármicas, né? Então, cada casa tem uma base diferente, e isso que é o mais legal da Umbanda, que é assim, não existe um correto e um errado, né? Desde que você esteja trabalhando para o bem, e esteja trabalhando direito e respeitando todas, né, as leis do lugar, da cidade, do país, e esteja respeitando o próximo, né, você tem uma variedade muito grande de maneiras de trabalhar, né? Então, cada região, cada cidade, cada bairro, cada frequentador tem uma Umbanda que vai ser melhor para ele, que ele vai aceitar melhor, que ele vai se sentir melhor, né? Então, tem uma variedade muito grande de trabalho e de trabalhadores. Então aqui a gente tem as ramificações, né? Então tem vários tipos de Umbanda. Tem a Umbanda popular, tem a Umbanda tradicional, tem a Umbanda branca, de mesa branca, de linha branca, tem a Umbanda de Caritas, tem a Quimbanda, tem a Umbanda de Angola, tem a Umbanda traçada, ou Umbanda Omblé, tem a Umbanda esotérica, tem a Umbanda com a linha do Oriente trabalhando, tem a Umbanda iniciática, tem a Umbanda sagrada, né? Tem vários tipos de Umbanda, cada uma seguindo o que melhor lhe convém, né? O que é mais importante também, a Umbanda, a Federação Espírita da Umbanda, os grandes mestres da Umbanda preconizam que não se faça sacrifício de animais, né? Então, por mais que tenha muita gente que fala que faz, tem muito lugar que acaba fazendo, mas a Federação Espírita e os grandes mestres, que nem o Rivas Neto, o Mate Silva, o próprio Rubens Saraceni, eles preconizam que não se faça sacrifício de animais na Umbanda, né? Então isso é importante. Vamos lá. Então aqui a gente vai falar um pouquinho do Mate Silva. O Mate Silva foi um dos primeiros que escreveu sobre Umbanda, né? Então o que ele escreveu vários livros, que são a base de quase todo mundo que começou na Umbanda, quase todo mundo começou com esses livros. Então tem Umbanda, Sua Eterna Doutrina, Doutrina Secreta da Umbanda, Lições de Umbanda e Quimbanda na Palavra de um Preto Velho, Mistérios e Práticos na Lei da Umbanda, Segredo da Magia, Umbanda e Quimbanda, Umbanda e o Poder da Mediunidade, Umbanda do Brasil, Macumbas e Candomblés da Umbanda, e tem o que é o melhor, o mais conhecido de todos, que é a Umbanda de Todos Nós, né, que foi o primeiro que ele escreveu. Então assim, são livros maravilhosos, cada um tem um ensinamento diferente do outro, né, são bem completos e mostram uma Umbanda da década de 50 e 60, né, então ela acompanha todo o pensamento da época,
Então tem coisas que hoje em dia já não fazem mais sentido, né, porque eram coisas terrenas. Então se tinha muito preconceito com mulher, em relação à mulher, tinha muito preconceito em relação a algumas coisas que hoje em dia não faz mais sentido, mas que na época era coisa comum, né? Então o Mata e Silva, ele era um pernambucano que vivia no Rio de Janeiro e ele, né, praticamente fundou a Umbanda esotérica, que faz uma visão da Umbanda transcendental. Então, ela não é uma Umbanda que nasceu aqui no Brasil em mil e tantos, não. Ela é uma Umbanda que vem do começo do mundo, que ela vem do fato das primeiras religiões se conversar com os espíritos e com as entidades da natureza, e ela vem passando pelo Egito, pela Índia, ele passa por todo o planeta, ela vem se deturpando, vem se perdendo, chega na África, ela também acaba passando pela África e depois acaba vindo para o Brasil. E ela é uma Umbanda que é transcendental, ela vive no mundo, ela existe no mundo espiritual desde a época do Egito, do começo do mundo, e ela chega até o Brasil como a Umbanda, né, que eles falam. Então ela é além daquilo que a gente vê. Aí o discípulo dele foi o Rivas Neto, então ele funda a Umbanda Iniciática, né? Então ele também ligado à Umbanda Esotérica, e então ele lança também os livros Umbanda Protossíntese Cósmica, que é o que a gente vai basear a maioria das coisas que a gente está vendo, a Umbanda O Elo Perdido, Lições Básicas de Umbanda, o Arcano dos Sete Orixás, Exu, o Grande Arcano, que é um livro dificílimo de achar, mas é maravilhoso e é muito bom. Fundamentos Herméticos da Umbanda, que também é muito bom, mas também não se acha, é difícil de achar. E ele também, como ele é médico, ele lança também alguns livros relacionados com a parte de cura. Então, Cura e Autocura na Umbanda, Terapia da Alma, Sacerdote, Mago e Médico, Cura e Autocura Umbandista. Né? Então, como ele era médico, ele é médico, né, que ele ainda está vivo, ele lança esses livros também relacionados com a cura. E ele ainda lança um livro também falando um pouco sobre as religiões afro-brasileiras. Então, Escolas das Religiões Afro-Brasileiras, Tradição Oral e Diversidade. E ele é responsável pela Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino, que até hoje funciona e que é a base da Faculdade de Teologia de Umbanda, que foi primeiro curso, primeira faculdade que teve sobre Umbanda. Você vê como é diferente o altar dele, tá vendo? Em vez de ter estátuas e sincretismo, não, ele tem os símbolos, cada símbolo representando um orixá, né? E para eles é o suficiente. Cada símbolo daquele evoca dentro do subconsciente da cabeça da pessoa aquela energia daquele orixá, e não precisa mais do que isso, não precisa uma estátua, não precisa nada além do que aqueles símbolos, né? Então é muito, muito bacana. Então aqui Umbanda Esotérica Iniciática, um livro também, falando sobre a Umbanda Esotérica. E aqui a Faculdade de Teologia Umbandista. Então ela é até credenciada pelo MEC e ela tem o curso de... Ela tem o curso de Umbanda, de Teologia da Umbanda. Outra pessoa importante da Umbanda, né? Então assim, muito pessoal da Umbanda não fala muito dele, o pessoal espírita fala dele com muito preconceito. Então, Ramatiz. Então, Ramatiz também tem vários livros que são voltados para o espiritismo, tem vários livros que são voltados para a Umbanda, e ele tem alguns médios que o incorporam e que ele acaba incorporando em vários médios. Então ele acaba tendo vários médios que ele escreve através dos médios. E muitas vezes acaba saindo bem diferente os textos quando ele escreve por um e pelo outro, né? Então assim, é uma situação meio controversa. Então o Ramatiz é o nome de uma entidade de origem oriental que psicografa por Hercílio Mais e tinha uma proposta espírita kardecista. No entanto, para abordar questões como magia e vida no planeta Marte, a vida de Jesus e a Umbanda, tornou-se um autor polêmico no meio espírita, aceito apenas por alguns adeptos menos ortodoxos.
E ele tem muitas coisas que são bem bacanas que ele fala, né? E são muito interessantes. Ele fala muito sobre vegetarianismo, veganismo, né? Então ele tem uma visão bem interessante. É complicado porque por cada médium que ele fala, muitas vezes ele fala algumas coisas que acabam sendo contraditórias, né? Então ele fala por um médium que alguns animais têm alma grupo, só que ele fala que não se deve comer carne. Então é meio contraditório isso, né? Porque se ele não considera os animais como alma, como se fosse só uma coisa, por que não se poderia comer se é uma coisa, né? Então assim, é meio contraditório. Eu acredito que muita coisa se perde através do contato da entidade com o médium, e aí acaba ficando meio confuso. Mas é muito interessante e é bom a gente ler para ter uma opinião formada e também ter o conhecimento que ele passa. E temos a Umbanda Sagrada, ou Umbanda Natural, que é a mais moderna, a última que veio e a que está mais na moda, né? Então é uma das várias vertentes existentes na Umbanda e foi fundada pelos guias espirituais Pai Benedito de Aruanda e pelo Ogum os Sete Espadas da Lei e da Vida, pelo mestre Seyman Hans, e difundida a partir de 1996 pelo médium e escritor Rubens Saraceni. Então o Rubens Saraceni, ele se juntou com as entidades dele, e as entidades foram ensinando ele, e ele foi escrevendo os livros, e os livros foi formando toda uma nova geração de umbandistas, né? Então, se baseando naquilo que ele aprendeu nas entidades. Então, essa linha umbandista procura ser independente das doutrinas africanistas, espíritas, católicas e esotéricas. Então, ela procura criar uma teologia própria da Umbanda, né? E independente dessas tradições, embora reconheça as influências de tais doutrinas na religião. Essa vertente é pautada pelo estudo e acredita que em uma cosmogonia e teogonia próprias que surgiram na Umbanda, e faria que a mesma não dependesse de outras religiões para se fundamentar. Então ele tenta criar livros sagrados, né, para a Umbanda, e todo um fundamento próprio da Umbanda, sem depender de outras religiões, né? Então é bem interessante, tem muita coisa interessante, muita coisa sábia, muita coisa boa, e tem muita coisa comercial, né? Então, infelizmente também tem muita coisa que acaba sendo a fonte de renda e de dinheiro, mas a maioria dos livros, a maioria do que ele escreve é muito fundamentado. Aqui a gente vê uma parte. Então a Umbanda Sagrada cultua um Deus único, que é o que a gente tem visto até agora na Umbanda. Aqui ele chama de Olorum, né? Então tem vários nomes. O Divino Criador e seus adeptos podem realizar o culto aos santos católicos de maneira sincrética, com os orixás, que são entendidos como qualidades e manifestações de Olorum na natureza. O mais interessante do Saraceni é os tronos, né? Que ele pega os orixás e transforma em tronos. Então ele consegue criar uma situação que é muito interessante. Então ele faz o seguinte, ele preconiza a existência de 14 orixás agrupados em pares. Por que em pares? Justamente porque um é a energia masculina e ativa e outro é a energia feminina e passiva. Em 7 tronos divinos que compõem as 7 linhas da Umbanda. Então ele consegue cair dentro daquelas 7 linhas com 14 orixás. Esses tronos são qualidades divinas. O que é uma qualidade divina? Vamos ver, vamos pensar. Quando você tem amor, você sente amor, isso é uma qualidade sua. Então quando Deus sente amor, o que ele sente? Ele sente o trono do amor. Então ele sente, vamos dizer assim, ele emite, né, ele emana Oxum e Oxumaré, vamos dizer, né, que seria o nome do amor que ele emite. Entendeu? Então seria como se fosse isso. Então ele tem as 7 linhas da Umbanda, que são qualidades divinas essenciais para o processo referente à evolução nos diversos planos de vida. Então o mais legal é o jeito que ele interpreta as coisas. Então assim, você tem o trono da fé. Então você tem Oxalá, que estimula a fé ativa e sustenta a fé, que estimula a fé ativa, e tem a Oiá, Tempo, ou Logunã, que ela corrige a fé deturpada. Então vamos dizer assim, você tem Oxalá que estimula a fé, então ele está sempre estimulando, está nutrindo.
Aí você perdeu a fé. O que você precisa para recuperar a fé? Qual que é a energia feminina, a energia passiva que vai trazer você de volta à fé? Que vai trazer você de volta a acreditar nas coisas? A Oya ou Logunam, que é justamente o quê? O tempo. Então, conforme vai passando o tempo, você vai voltando a acreditar nas coisas. Entendeu? Então é muito interessante isso. Porque ele consegue pegar uma energia pura, ele divide em duas, uma que mantém, que produz e mantém, e a outra que corrige os desvios. Então é muito bacana essa parte que ele assume. Né? Então ele fala assim, os 7 primeiros de cada par são chamados orixás universais, que são as polaridades positivas, responsável pela sustentação das ações retas e harmônicas, e os outros 7 são chamados de orixás cósmicos, a polaridade negativa, responsável pela atuação corretiva sobre ações desarmônicas e invertidas, com o objetivo de reequilibrar os seres. Então, além dos 14 orixás, a Umbanda Sagrada também cultua a manifestação do orixá Exu, orixá Pombagira e orixá Exu-Mirim. Então não foge da Umbanda que a gente conhece, só que ela começa a explicar um pouco melhor aquilo que a gente está vendo. Né? Então ele é muito feliz nessa parte que ele explica os orixás. Ele é muito consciencioso e traz uma ideia muito boa para a gente. Né? E ela cai dentro daquilo que a gente estava estudando sobre o Hermes Trismegistus, né? 3 vezes grande, que tem o positivo e tem o negativo, tem o masculino e tem o feminino. Né? Então ele cai na lei universal de novo. Né? Então é muito bom. Vou parar aqui.